Convido você a abrir a palavra do Senhor no texto de Hebreus, na carta endereçada aos Hebreus, capítulo 4, do qual nós vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. E a palavra do Senhor diz assim, irmãos: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos mais uma vez orar diante do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que é lida e pedimos a Ti, ó Deus, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia venha falar aos nossos corações, venha nos instruir pela Santa Escritura. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Qual é o significado do sacerdócio de Cristo? O texto ou a carta escrita aos Hebreus é uma carta praticamente apresentando o Evangelho a descendentes de Israel, descendentes dos hebreus, que estavam começando a compreender, começando a caminhar no Evangelho, tanto que o objetivo é justamente aplicar todos os elementos, ou pelo menos os principais elementos do Velho Testamento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Algo que talvez eles tivessem dificuldades, e nós também, irmãos, podemos ter muitas dessas dificuldades. Como nós encontramos Jesus no Velho Testamento? Como nós encontramos a pessoa de Cristo em toda a lei de Deus, em toda a regra, em todos os rituais que eram feitos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Às vezes nós lemos o Velho Testamento e algumas coisas não conseguimos entender o porquê. E a carta aos Hebreus é chave para nós entendermos não apenas a transição, mas para entendermos os propósitos de Deus através do Messias, nas frases, nos elementos do Velho Testamento. E nesse trecho em que nós lemos aqui, nós encontramos justamente a figura do sacerdócio, do sumo sacerdote. E para nós compreendermos qual é o papel de Jesus Cristo como sumo sacerdote, precisamos voltar um pouco e lembrar qual era ou quais eram as atribuições do sacerdote ainda no esquema, ainda na forma do Velho Testamento. E a primeira lição que nós extraímos para as nossas vidas através dessa primeira parte, irmãos, é que a confissão de pecados precisa ser um exercício constante perante Deus. A nossa confissão, o nosso reconhecimento, a nossa reflexão sobre aquilo que nós temos feito de errado contra o Senhor precisa ser um exercício diário, um exercício ininterrupto. O tempo todo nós precisamos parar e pensar sobre aquilo que temos feito e sobre como podemos nos apresentar melhor a Deus com uma vida de santidade. Mas olhando para Cristo como sumo sacerdote, ou como o grande sumo sacerdote,
nós nos lembramos aqui que as principais atribuições deles eram, primeiro, ministrar os serviços sagrados. Esses serviços que não apenas eram os sacrifícios feitos no altar, mas todos os outros rituais, como o ritual da purificação, o ritual da aspersão do sangue, o ritual do incenso que representava as orações sempre chegando ao trono de Deus. Mas além de ministrar os serviços sagrados, outra função dos sacerdotes era ensinar a lei de Deus ao povo. Como eles não tinham o privilégio de cada um ter a sua parte ou a sua cópia dos mandamentos de Deus, os sacerdotes recebiam essa função. Por isso havia um grande número, toda a família de Levi era responsável pelo serviço sacerdotal, e assim eles ensinavam a palavra, a vontade de Deus através da sua lei. E qual era a diferença entre os sacerdotes de forma geral e o sumo sacerdote, como é mencionado no nosso texto aqui? O sumo sacerdote, irmãos, era o chefe, o líder do sacerdócio. Ele era quem comandava todo o serviço sacerdotal, ele era o responsável por tudo aquilo que acontecia, ele era o representante legal entre os homens e Deus. Os demais sacerdotes eram como ministros, como servos, talvez entendamos até como auxiliares que existiam. Afinal, o número de hebreus era muito grande e um só não daria conta de todo o serviço, mas sempre havia um só sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote era quem representava todo o povo diante de Deus. E assim, somente ele, uma vez por ano, entrava no átrio mais interior do tabernáculo e posteriormente do templo, chamado de Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos, uma só vez por ano, ele, perante o altar, perante a Arca da Aliança, aspergia sangue sobre o propiciatório. E ali ele fazia intercessão. Ele rogava diante de Deus por todo o povo. Deus ouvia o seu clamor, Deus ouvia os seus rogos e concedia a graça e concedia o perdão ao seu povo que necessitava. Principalmente o perdão por causa dos sacrifícios que eram feitos ali. E dessa forma nós conseguimos entender de maneira um pouco mais clara como que Jesus é chamado não apenas, irmãos, de sumo sacerdote, mas veja que o autor aos Hebreus acrescenta o adjetivo grande aqui. Jesus é o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote. Ele é aquele que faz a verdadeira mediação entre Deus e os homens. Aquele que realmente representa toda a humanidade diante do Senhor, e por essa razão é que Jesus precisava, o Filho de Deus, precisava vir encarnado, para que ele fosse homem, e para que como homem, representasse todo um povo diante de Deus. Mas olhando para esse texto, nós vemos um elemento a mais que o autor coloca aqui, que é que penetrou os céus. Aquele que penetrou os céus. E isso, irmãos, é algo que diferencia Jesus de todos os outros sumos sacerdotes que representaram o povo durante o tempo da antiga aliança. Os outros sumos sacerdotes, no máximo, entraram no Santo dos Santos. Mas eles permaneceram aqui na terra, eles não saíram daqui. Jesus, como nosso grande sumo sacerdote,
não apenas nos representou aqui neste mundo, mas depois da sua morte e ressurreição ao terceiro dia, passando mais 40 dias na terra, subiu até os céus e voltou à presença do Pai, ao trono da graça, ao trono de glória, e à direita de Deus está até hoje, e fazendo o quê? Está ali intercedendo por nós, está constantemente rogando pelo seu povo. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos ter a certeza de que as nossas orações são ouvidas por Deus. Não é porque nós nos tornamos pessoas melhores, não é porque nós buscamos uma vida moralmente mais justa que Deus ouve as nossas orações, mas porque mesmo sendo falhos, miseráveis, pecadores, o nosso grande sumo sacerdote está lá. Jesus está ao lado do Pai, e Ele está o tempo todo rogando por nós. Ele fez isso enquanto estava ainda nesse mundo, naquele trecho da Bíblia, na passagem que nós conhecemos como a oração sacerdotal, quando Jesus já se preparava nos seus últimos momentos para entregar a sua vida. Ele rogava, ele orava dizendo: Pai, eu rogo não por todo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. E eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que o Senhor os livres do mal. E essas mesmas palavras Jesus continua dizendo, mas agora ali ao lado do trono da graça. Jesus continua dizendo: Pai, não tire os seus filhos do mundo, mas conceda graça para que eles não sejam afetados pela maldade, para que eles não sejam tragados, para que eles não sejam engolidos pela iniquidade que habita na sua natureza. Nós estamos no meio de um mundo perdido, irmãos, no meio de um mundo totalmente manchado pelo seu pecado, mas existe uma diferença, e essa diferença é que o Senhor Jesus continua intercedendo por nós, e através da sua intercessão, Deus concede graça. E é por essa razão que o autor aos Hebreus então termina o primeiro versículo dizendo: conservemos firmes a nossa confissão. Não deixemos de confessar, não deixemos de reconhecer os nossos pecados. Meus irmãos, quantos pecados nós já cometemos até o dia de hoje? Quantas vezes você já voltou a vacilar contra Deus nos mesmos pecados que já cometeu, que já tinha cometido antes, pediu perdão e volta a tropeçar no mesmo erro? Mas a palavra do Senhor diz a nós aqui: não deixe de confessar o seu pecado. Irmãos, às vezes nós corremos o risco de cair no comodismo, na frieza espiritual, e ficamos tão frios, nos sentimos tão distantes de Deus, que nós nem sequer mais queremos confessar os pecados. Quando nós confessamos os pecados, talvez venha aquele sentimento terrível de que estamos fazendo isso de forma automática, sem sentimento, sem verdadeiro arrependimento. Algumas vezes pecamos tanto contra o Senhor, ou cometemos um pecado tão grande contra Ele, que pensamos que não devemos nem confessar porque nós não somos dignos. Mas a palavra do Senhor vem lembrar a nós aqui, para que nós conservemos firmes a nossa confissão, porque independentemente se você se sente perto
ou longe de Deus, se você se sente cheio do Espírito ou vazio do Espírito, não é por sua causa que Deus ouve a sua oração. Não é por sua causa que Deus perdoa o seu pecado. Mas é por causa daquele que viveu e cumpriu toda a lei de Deus e morreu por sua causa. É por causa dele, é por causa de Cristo, é por causa do grande sumo sacerdote que penetrou os céus, que Deus tem perdoado os seus pecados. Assim, todas as vezes em que nós nos lembrarmos, reconhecermos, irmãos, pecados que temos cometido, corramos para Jesus. Apeguemo-nos a Jesus, porque nele nós sempre temos a esperança da misericórdia. Porque nele, todos aqueles que se aproximam de Deus são recebidos de braços abertos. Portanto, conservemos firmes a nossa confissão. O versículo 15 traz a segunda lição desse texto para a nossa vida. E a segunda lição é que o Senhor se compadece daqueles que confessam os seus pecados. O Senhor tem compaixão daqueles que se apresentam diante dele e com o coração cheio de humildade, confessam os seus erros, confessam as suas iniquidades. Às vezes nós temos muita dificuldade de compreender isso, irmãos, porque nós vivemos no meio de humanos, e humanos têm o costume de julgar pessoas. Muitas vezes nós somos julgados pelos pecados que nós cometemos. Muitas vezes nós somos julgados por aquilo que nós fazemos, até mesmo não sendo necessariamente um pecado, nós podemos receber julgamentos. E porque nós estamos tão acostumados com julgamentos, às vezes nós pensamos que vai acontecer a mesma coisa com relação a Deus. Se eu orar agora, Deus vai mandar um raio na minha cabeça, porque eu sou tão miserável, eu sou tão pecador, eu não vou receber o perdão dele. Eu vou receber uma pancada. Eu vou receber uma cacetada. Mas não é assim que acontece. O autor diz aqui, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E por que é que Jesus se compadece de nós como sumo sacerdote? Por que é que o Senhor Jesus, o Salvador, o Redentor, se compadece do seu povo quando estes pecam contra Deus? Porque Ele já esteve no nosso lugar. Porque Ele já experimentou todas as coisas que nós passamos. Porque Ele conhece a nossa estrutura, porque Ele conhece a nossa fraqueza, porque Ele conhece as nossas tentações. E Ele foi tentado em todas as coisas. A diferença é que Ele não caiu em nenhuma dessas tentações. Mas Ele conhece. E se nós pararmos para pensar, irmãos, para observar as nossas vidas, nós costumamos ter mais misericórdia de outras pessoas quando nós passamos por experiências semelhantes. Quando alguém tem um caso de doença na família, numa família próxima, o coração fica mais compadecido de outras pessoas que passam pela mesma enfermidade. Quando alguém experimenta uma dor específica, uma tristeza específica, se compadece mais daquela outra pessoa que enfrenta os mesmos problemas.
Às vezes nós podemos olhar alguma situação de fora, de longe, e levantar algumas conclusões que nem sempre são verdadeiras. Ah, mas o seu problema não é tão grande assim. O seu problema não é tão grave. Ah, você está exagerando. Está fazendo tempestade em copo d'água. Para com isso. Seja forte. Busque a Deus. Essas palavras não são exatamente palavras ruins, palavras erradas, mas elas têm duas formas de serem faladas. Uma é com crítica, com julgamento. A outra é com amor. E como o Senhor Jesus Cristo enfrentou todas as tentações em nosso lugar, Ele conhece a nossa fragilidade, Ele conhece as nossas dores, Ele sabe por que nós pecamos. Irmãos, não confundam, isso não quer dizer que Jesus vai passar a mão na nossa cabeça e deixar com que nós continuemos cometendo pecados. Mas é como nós lemos na primeira carta do apóstolo João: filhinhos, estas coisas eu escrevo para que não pequeis. A ordem de Jesus, a ordem da palavra de Deus para nós é: não pequem. Todavia, se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Nós temos alguém que se compadece de nós, nós temos alguém que olha para nós com misericórdia. E assim, a confissão precede o perdão. A confissão sincera, independentemente de quantas vezes você confesse o mesmo pecado diante de Deus, traz o perdão que vem do Senhor. Quando um dos discípulos perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E a resposta de Jesus foi: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E isso não quer dizer literalmente, exatamente 490 vezes, mas sim que o perdão é infinito. Porque onde abundou o pecado nas nossas vidas, superabundou a graça perdoadora de Deus. Às vezes nós não conseguimos ter, aliás, talvez muitas vezes, nós não conseguimos ter essa misericórdia para com outras pessoas. Por causa da dureza do nosso coração, por causa da falha da nossa natureza, às vezes nós não conseguimos ter misericórdia, mas irmãos, coloquemos na nossa mente de uma vez por todas que a grandeza de Deus também se estabelece pela grandeza das suas misericórdias. Essas misericórdias que transbordam dentro de nós. Então, irmãos, olhem para as suas vidas com sinceridade. Sim, lembre-se de que você é pecador, falho, miserável. Lembre-se de que você não merece as bênçãos de Deus, de que você não merece o perdão de Deus, de que você não merece o céu, de que você não merece a salvação, de que você não merece nada de bom que vem das mãos de Deus. Lembre-se disso, mas não se esqueça que Deus também é um Deus cheio de misericórdia. E não é porque você merece, não é porque nós fazemos por merecer, mas é porque Cristo conquistou o perdão para nós. Portanto,
Confesse os seus pecados. Abra o coração diante do Senhor. Reflita sobre os seus erros, reflita sobre os seus tropeços, mas não se distancie mais de Deus. Volte-se para Ele, porque Ele é o grande sumo sacerdote. Diferente dos sacerdotes da época em que Jesus veio ao mundo, que eram sacerdotes interesseiros, que eram sacerdotes que queriam esmagar o povo para dominar sobre eles e levar vantagens, Jesus é o sumo sacerdote que tem misericórdia, que tem compaixão. E por último, terceira e última lição desse texto para nós, versículo 16. O Senhor socorre aqueles que o buscam. O Senhor presta socorro àqueles que o buscam. Ele estende a mão àqueles que vão até o trono da graça, confessando os seus pecados e pedindo por compaixão. Assim o autor conclui dizendo: acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça. Não chegue com dúvida, não chegue com medo. Sabe aquela criança que quando apronta alguma coisa, quando faz alguma arte, e o pai ou a mãe chama pelo seu nome, aquela criança já vai com medo, já vai esperando receber algum xingamento, alguma bordoada, algum castigo. Às vezes o pai e a mãe nem está chamando para castigar, mas como o filho sabe que deve, já chega morrendo de medo perto do pai e da mãe. Deus nos disciplina sim, mas nós não precisamos chegar até Ele dessa forma, com medo, mas sim com confiança. Porque o trono de Deus é chamado de trono da graça. A graça que perdoa, a graça que sustenta, a graça que tem misericórdia, que tem compaixão. E cheguemos a esse trono a fim de fazermos o quê? Mas a fim de recebermos primeiro misericórdia. Porque aqueles que confessam seus pecados diante de Deus não serão julgados, mas serão perdoados, porque Ele se compadece de nós. E segundo, acharemos também graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião oportuna é essa? Ocasião de tentações. Ou seja, quando você se achega até a presença de Deus, além de receber o perdão, você recebe também forças pelo Espírito Santo para se tornar mais resistente às tentações. A graça de Deus, irmãos, é uma graça completa. É um pacote completo. Por isso, não existe qualquer razão para nós fugirmos de Deus. Mas o pecado vai querer nos fazer fugir de Deus. Assim como Adão e Eva fugiram da presença de Deus no jardim, quando perceberam que estavam nus. Assim também, às vezes, nós queremos fugir da presença de Deus. E, irmãos, é exatamente esse o interesse do diabo. O interesse do nosso inimigo, do nosso adversário. Ele quer que nós fujamos da presença de Deus, porque ele sabe que na presença de Deus nós vamos encontrar o perdão. Então, quanto mais distantes nós estivermos da presença de Deus, mais vulneráveis nós ficaremos, mais afundados nos pecados nós estaremos.
Portanto, não permita que o seu pecado te afaste de Deus, porque Deus não se afastará de você. Mas reconheça onde você tem falhado, onde você tem vacilado. Reconheça aquilo que precisa ser tratado na sua vida e volte-se para Deus. Porque quando você se aproximar do trono da graça, quando você se humilhar perante a presença do Senhor, a primeira coisa que Deus vai te dar é misericórdia. A primeira coisa que Deus vai te dar é o pleno perdão por todos os pecados que você cometeu. E depois disso, como um bônus, como algo a mais para a sua confissão, Ele te dará forças para socorro em momento oportuno. Mas esse socorro, irmãos, essa força espiritual, nós só encontramos junto ao trono da graça. Longe de Deus, nós não temos essa força. Longe de Deus, nós somos fracos. Portanto, entendendo Jesus como sumo sacerdote, não alguém ranzinza, não alguém vingativo, não alguém que tem prazer em castigar os seus filhos, mas como alguém que conhece as nossas fraquezas, que assumiu o nosso lugar, alguém que terá misericórdia, alguém que concederá perdão e alguém que concederá forças em momentos oportunos. Então, toda vez que nós procurarmos entender qual é o significado do sacerdócio de Cristo, pense principalmente na palavra misericórdia. Porque o amor de Deus por nós é incondicional. Ele ultrapassa a medida de todos os nossos pecados. Não faça disso um princípio para você relaxar na sua santidade, na sua vida cristã. Mas faça disso um incentivo para você sempre buscar o trono da graça, para você estar cada vez mais perto do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Que Ele continue abençoando a sua vida e intercedendo por nós junto ao nosso Pai. Que Deus nos abençoe através de Cristo Jesus. Amém.